lá, estamos aqui na Clínica Dias hoje. Não, sempre que eu venho aqui é um assunto gostoso, diferente, muita informação, não é verdade? E o Dr. Luiz Fernando nos esclarece algumas questões que às vezes são muito simples, estão na nossa cabeça, mas a gente não tem como sabê-las. Então aqui hoje nós estamos para tirar algumas dúvidas. O assunto é cirurgia de nariz. Às vezes tem aquele narizinho que incomoda. Então hoje nós vamos esclarecer para vocês todas essas dúvidas, não é verdade, doutor Luiz Fernando? Sim. Muito obrigada por novamente nos receber. Eu que agradeço você ter vindo aqui. Doutor Luiz Fernando, quando a gente fala de nariz, eu sempre lembro assim, nossa, mas é uma cirurgia meio traumática, né? Porque antigamente a pessoa falava, tem que quebrar o nariz para fazer um outro. Então, nos fala um pouquinho sobre como é que é feito, qual é o procedimento nessa cirurgia. Bom, eu não considero a rinoplastia, que é a cirurgia plástica nasal, uma cirurgia traumática. É claro que muitas vezes precisa de fato da fratura. Você individualiza, cada paciente é avaliado numa consulta, é feito um planejamento cirúrgico e para alguns deles é indicado a fratura nasal. Então, lógico, a fratura nasal é feita, o indivíduo pode gerar uma equimose, que é a manchinha roxa, e pode considerar isso vamos dizer assim, um procedimento traumático. Mas ele é feito muito direto, é um trauma, é uma fratura muito bem delimitada, então é uma cirurgia que eu não vou considerar traumática. Não é traumática. Não. E a gente percebe que o nariz, ele influencia muito no conjunto do rosto. E tem algumas pessoas que quando fazem a cirurgia, a gente já olha, já percebe, e algumas é muito sutil. Isso é uma referência do paciente? Também, você falou que quando você vê o paciente e vê que ele foi operado? Na verdade não deveria ver que foi operado, porque a rinoplastia não é uma cirurgia para ficar estigmatizada, para ficar visível a cirurgia, não. A pessoa que conhece um paciente, sabe como é o nariz dele, depois modifica o nariz, ela vai dizer, puxa vida, ele foi operado mesmo, porque conhecia antes. Teoricamente não, porque se você tiver, por exemplo, com alguns estigmas de cirurgia, aí é porque tem que fazer alguma complementação. Vou dar exemplo para você, nariz em cela, já ouviu falar? Não, o que é nariz em cela? É quando se resseca excesso de dorso e o nariz fica parecendo uma celinha. Isso daí não é bonito. Isso daí você vê e fala, esse nariz foi operado de uma forma, foi ressecado a mais. Então esses detalhes você tem que saber para que isso não possa. Você vai ressecar um dorso de nariz, por exemplo, você vai ressecar o tanto que é necessário ressecar. Se ressecar demais pode ter problema, se arrebitar demais pode ter problema. E aí o que acontece? O paciente pode apresentar algum sinal que caracteriza como tendo feito uma cirurgia sem mesmo ninguém ter conhecido. Isso não é interessante. Tá? E o pós-cirúrgico? É demorado? Como é que é feito? Não, é lógico que depende da cirurgia que você vai fazer, tá? Então uma rinoplastia, por exemplo, só de ponta, talvez tenha um pós-operatório mais tranquilo. Não uma rinoplastia completa, que vai envolver, por exemplo, uma fratura, ele pode ter um pouquinho, mas olha, é uma cirurgia que não dói no pós-operatório. Ele vai ter sim, provavelmente uma obstrução nasal temporária, principalmente quando você trabalha o septo e utiliza ele para enxertia nasal, porque daí você vai ter um edema interno, aí o paciente vai acabar respirando pela boca nos primeiros dias, a gente pede para usar manteiga de cacau no lábio, porque resseca, sorinho fisiológico nasal, mas as orientações são passadas para ele ter um pós-operatório tranquilo. O nariz, a cirurgia de nariz não é uma cirurgia que dói, é muito raro alguém referir qualquer tipo de dor. Se você opera o nariz e movimenta, você vai sentir dor, mas não é uma cirurgia dolorida. Talvez o maior incômodo do paciente no pós-operatório é que no começo, como obstrui, ele acaba tendo que respirar pela boca e tem aquele problema de despressurização quando ele se alimenta. Mas se alguns dias o pós-operatório é tranquilo, pode ficar inchadinho a pálpebra, ele vai usar uma compressinha gelada, tá? E isso passa e o roxinho também passa com o passar dos dias e semanas. É um pós-operatório tranquilo. E geralmente são sempre estéticas, doutor Luiz Fernando? Nem sempre. No caso, a maior parte das cirurgias nasais que nós recebemos aqui são com caráter estético. Eu acho que minha ponta é um pouquinho gorda, eu acho que tem um pouquinho de giba, eu acho isso, aquilo. Agora, você pode fazer essa cirurgia em paciente que tem algum problema, nasceu com algum problema nasal, são os problemas congênitos. Por exemplo, quem tem fissura lábio-palatina, geralmente tem alteração nasal também. E tem as alterações
que você tem depois devido a um trauma, por exemplo, uma cabeçada, uma cotovelada, etc., que você pode fraturar o nariz pode entortar e você vai operar para corrigir um trauma. E tem uma idade, eu até fiz uma pergunta no programa anterior sobre idade mínima, porque hoje a gente vê é muito comum ver adolescentes falarem, ai, porque meu nariz é assim, e meu sonho é realmente operar o nariz. Tem uma idade mínima também nessa fase de crescimento? Exato, não tem uma idade mínima. É lógico que você não deve operar o nariz abaixo de 14 anos, mas o ideal é que o paciente já tenha desenvolvido completamente o nariz para poder fazer uma cirurgia dessa. Então, geralmente, 16, 18 anos, a partir dessa data, você pode fazer rinoplastia. Às vezes você antecipa, se tem alguma condição que o paciente está muito preocupado, e você pode até fazer numa idade menor do que 18, 16 anos, se alguma coisa realmente te induzir a isso como queixo do paciente e aquele paciente já tiver tido o seu desenvolvimento ósseo completado. Então você tem dados indiretos que você pode obter através disso. Por exemplo, paciente depois de paciente de sexo feminino 2, 3 anos depois da primeira menstruação, ela não vai ter mais crescimento ósseo. Então são algumas coisas indiretas que você pode fazer. Mas não deve ser feita uma rinoplastia em pacientes muito jovens, não. E, doutor Luciano, é muito comum de falar assim, ai, eu vou ter aquele nariz daquela atriz. Ai, que lindo nariz. Como é que você consegue passar para o paciente qual que é o ideal dele, porque é diferente do ideal que ele sonha em ter. Como é que é feita essa conversa, até chegar à definição de qual seria o melhor procedimento? Você conversa com o paciente, você vê se a ideia do paciente é realista. É impossível, por exemplo, um nariz, eu vou dar o termo que nós utilizamos, se chama nariz negroide. É um nariz caracteristicamente mais de pacientes afrodescendentes, e eles são com a base muito larga, pele muito espessa, ponta é uma bolinha, então é um nariz característico. Esse nariz nunca vai ficar com a pontinha fininha, vai ficar com a pele fina, porque é uma característica do paciente. Mas você consegue dar para esse nariz uma característica muito interessante, que é projeção, definição, uma série de coisas. Você consegue transformar esse nariz num nariz muito mais próximo do que ele gostaria. Agora, como o resultado depende da expectativa do paciente, se a expectativa dele for muito grande, ele talvez não fique satisfeito, e por isso vale a pena a conversa no consultório. Eu dou o exemplo de um de um cantor famoso, que aconteceu isso com ele. Tá? Todo mundo já é falecido, Michael Jackson. Ele tinha um nariz com essas características. Se você visse, por exemplo, os vídeos dele quando ele era criança, adolescente, ele tinha um tipo de nariz e foi transformando. Na época daquele seriado Thriller, ele estava com o nariz, na minha opinião, muito bonito. Estava um nariz mais fininho, só que ele não se conteve. Daquele jeito, a expectativa dele era tão grande que ele fez mais de 14 cirurgias nasais. E ele sempre queria... Conclusão, ele terminou, se não me engano, o nariz que ele tinha já não era mais nem o nariz, ele tinha uma prótese. Então, como é que explica isso? Explica isso porque a pessoa não tem limite. O médico tem que ter o limite. Eu conheci o cirurgião que fez a cirurgia dele, num congresso. Esse cirurgião fez as 4 primeiras cirurgias dele. Aí ele falou assim, olha, não dá mais para operar você que já está num resultado bom. Só que ele vai achar um ou outro, vai achar. Então, a expectativa do paciente tem que ser realista e a conversa, a discussão dessa cirurgia com o profissional tem que ser ampla. Então, o que você pode atingir, o que você não pode. Você fez a pergunta, o paciente não chega aqui, por exemplo, com o nariz e fala, eu quero esse nariz. Não, o seu nariz vai ficar muito mais bonito, nós vamos resolver isso, de acordo com a sua face. Não é possível que eu tire o seu nariz e coloque o nariz igual da Julia Roberts ou igual de fulano ou beltrano. Não é assim que funciona. Então, se o paciente conseguir entender isso, ele vai ter um resultado muito legal, vai gostar muito do resultado dele. Melhor mesmo é uma boa conversa, né, doutor? Sim, uma boa conversa e uma boa cirurgia. Aí já fecha todas as expectativas. Tá vendo? Vem aqui na Clínica Dias, venha tirar suas dúvidas. Eu acho que a melhor coisa realmente é você conversar, né, no caso com o doutor Luiz Fernando, para esclarecer. E aí, com certeza, vai se tornar a sua vida muito melhor, porque a gente ficando bem conosco, não é verdade? Faça esse convite, venha para cá, na Clínica Dias.
Doutora Luciana, mais uma vez, obrigada, né, por nos receber aqui, sempre nos informando, nos colocando a parte de toda essa área estética, né, e cirúrgica. Eu que agradeço a visita de vocês e até a próxima para discutir sobre outro assunto. Ok. Até mais. Muito obrigada pela companhia.